Olá, pessoal. Seguindo agora aqui a nossa sequência em relação à linguagem de programação C#, vamos para a parte da declaração de variáveis. Então, a forma mais simples e mais básica para a declaração de uma variável em C# é a seguinte: é especificar qual que é o tipo da variável e depois o nome da variável. E isso daqui sempre seguido lá de ponto e vírgula na linguagem C#. Então, por exemplo, se nós queremos declarar uma variável chamada número do tipo inteiro, essa aqui é a instrução int número. E se queremos declarar uma variável do tipo texto chamada nome, essa aqui é a instrução string nome. Então, sempre qual que é o tipo da variável, depois qual que é o nome da variável e seguido do ponto e vírgula. Os tipos de variáveis não se resumem simplesmente a int e string. Nós podemos ter, por exemplo, aqui, variável do tipo byte, que o intervalo é de 0 a 255, ou seja, um número lá de 0 a 255, sbyte de menos 128 a 127, short, que é inteiro, de menos 32.768 a 32.767, e aqui diversos outros tipos de variáveis. Então, isso daqui, essa tabelinha, fica aí depois no guia didático à disposição de vocês, e também é fácil encontrar em diversos sites na internet essa descrição aqui desses tipos de variáveis em C#, assim como os valores possíveis de serem assumidos. Então, vou voltar aqui no nosso programa e vou mudar um pouco agora aqui a nossa escrita. Vou colocar o seguinte, primeiro lá, int número, ponto e vírgula. Desta forma, nós declaramos uma variável chamada número e que é do tipo inteira. Como essa variável não é utilizada em qualquer lugar do nosso programa, aparece aqui um alerta, ó, a variável número está declarada, mas nunca é usada. E nós poderíamos fazer o seguinte, colocar aqui número igual a 27. Agora nós atribuímos um valor à variável número, mas ela continua sem ser utilizada em qualquer lugar do nosso programa. Poderíamos mudar aqui agora um pouquinho e fazer o seguinte, escrever console.writeLine e daí colocar aqui para escrever número. Se nós fizermos isso, agora a variável número passou a ser utilizada em nosso programa. Vou apertar aqui para esse programa ser executado. Quando colocamos isso daqui para executar, aparece lá, ó, 27, Oi, ABC, Hello World, Gustavo, pesquisa operacional. Então, escreveu lá aquele número 27. Uma coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte, quando colocamos aqui console.writeLine, aparece aqui tudo que é possível em relação a esse método, de forma do que podem ser os argumentos dele. E daí nós temos um primeiro padrão, que é colocar simplesmente console.writeLine, sem qualquer coisa ali, que é basicamente pular uma linha. Ou nós podemos ter aqui, colocar uma variável booleana, char, decimal, double, float, os diversos tipos de variáveis, ou string. Então, quando nós colocamos aqui número, é uma possibilidade dentro dessas possíveis assinaturas que nós temos aqui para o método writeLine na classe console. Então, aparece aqui, ó, lá no opção 8 de 18, int value. Então, ele vai pegar e escrever o texto que representa esse valor aqui inteiro lá de 32 bits. E daí, isso daqui converte automaticamente o número, que é um inteiro, para texto. Tem aqui só. Pega e escreve aqui o texto. Agora, vou fazer um negócio um pouquinho diferente.
Vou deletar essa linha daqui e vou fazer agora assim, string nome. Da mesma forma que aparecia lá com um número, aparece aqui esse aviso dizendo que nome é declarado, mas nunca é utilizado. Poderia colocar que nome é igual a Gustavo. Vou tirar aqui um pouquinho desses console write, tá? Deixar aqui um pouquinho mais simplificado. Colocar aqui, e daí no lugar de deixar simplesmente assim, Gustavo, poderia pegar aqui e escrever nome. Dessa forma, o que que acontece? Nós vamos ter aqui console.writeLine, o número que é 27, hello world, nome que é o Gustavo e pesquisa operacional. Isso daqui, nós podemos ainda brincar um pouquinho a mais. Se eu quiser fazer o seguinte, que o nome receba exatamente o que está em número. Se nós fizermos isso daqui, aparece essa mensagem aqui de erro. Por quê? O número é um inteiro. Nós não podemos colocar aqui no string. Só que esse número, se ele fosse da seguinte forma, entre aspas, 27, isso daqui não podemos, entre aspas, que vamos tentar colocar um texto dentro do string. Mas nós podemos fazer o seguinte, colocar aqui, adicionar esse número.toString. O que isso daqui faz? Converte esse número, que é um inteiro, que é do tipo int, em texto. E daí, convertendo em texto, nós podemos colocar aqui nessa variável, que é do tipo texto, do tipo string. E esse recurso ele será muito útil em várias coisas que envolvem escrita de texto. Porque o console.writeLine, ele entende escrever aqui um número e fazer a conversão para o texto. Mas nem todos os recursos de escrita e mensagem terão esse mesmo princípio. De forma que será muito comum nós precisarmos colocar o número e daí ponto toString. Olha o que acontece agora aqui nesse caso. Se nós pegamos, executamos, está lá, 27, hello world 27, aqui o texto 27, pesquisa operacional. Vou pegar agora e fazer isso daqui com vocês, a execução linha a linha do programa. Nós podemos pegar em qualquer linha aqui e colocarmos um breakpoint. Não é exatamente em qualquer linha, tá? Nessas que envolvem declaração de variáveis, por exemplo, nós não conseguimos colocar o breakpoint, mas nas que são instruções de código, é possível colocar o breakpoint. Para isso, basta clicar com o botão esquerdo aqui nessa barra cinza que aparece. Deixei aqui nessa linha que está lá número igual a 27. Aperto aqui o executar e veio para essa tela. Então, ó, número ele está como 0. O padrão, quando nós fazemos a declaração de uma variável, é que ela tenha lá o valor como sendo 0. Agora, quando nós podemos vir aqui e nesse intervir, nós executaremos o nosso programa de linha em linha. Ou poderia aqui, no meu caso, simplesmente apertar F11. Fazendo isso, foi executada aqui a instrução número igual a 27. Olha lá, número está valendo 27. Executando mais uma linha, é escrito lá no console o número 27 e ele quebrou a linha, veio aqui para a próxima. Agora, foi declarado lá nome, nome está como nulo, e daí nós vamos colocar agora o seguinte, que nome receberá um número convertido para string. Ou seja, agora nome aparece aqui como, abre aspas, 27, fecha aspas. Aqui vale notar que o aspas não faz parte do texto em si. O significado de estar aqui entre aspas é que isso daqui é um texto. Nós estamos com o texto 27. E daí agora, quando nós colocamos lá, próxima linha que é o Hello World, escreveu lá o Hello World, e agora na próxima
que nós vamos mandar escrever nome, não vai escrever abre aspas, 27, fecha aspas. Vai simplesmente escrever 27, porque o texto em si é só o que está aqui entre aspas. E daí escreve aqui o 27. E dessa forma, então, nós conseguimos depurar um programa, fazer a execução dele linha. Esse recurso é muito útil para validarmos o que estamos implementando, assim como para buscarmos eventuais erros que possam acontecer ao longo da nossa implementação. Então, tentem fazer isso daqui, essa execução aí linha a linha do código. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.